preocupação para vocês, porque didática ela é extremamente importante, mas quando você tem um consultor que ele já está há bastante tempo no mercado e ele continua ainda atuando no mercado, vocês têm essa possibilidade de ter aqui a realidade do dia a dia mesmo, porque normalmente, né, Campolina, me corrija se eu estiver errada, mas assim, às vezes acontecem situações no trabalho, na rotina, que os instrutores, eles trazem para dentro de sala de aula, e aí vocês conseguem ter uma perspectiva do que de fato está rolando mesmo no mercado hoje, então isso é uma vivência bem realista mesmo, tá? Porque a gente não vive só do treinamento, né? A gente é consultor no dia a dia, né? Durante o horário comercial, vamos falar assim, a gente é instrutor, então é projeto, é helpdesk, é atendimento de clientes. Então cada dia, a gente está aprendendo uma coisa nova e descobrindo alguma coisa nova em termos de mudança, né? Tecnologia, a gente sabe como é que é esse mundo hoje, né, rotinas e tudo, apesar de ser contabilidade, ser financeiro, são coisas que não tem muita variação de uma geografia para outra, seja no Brasil, seja em Portugal, mas a gente sempre tá acompanhando a evolução e transmitindo isso da melhor forma para os nossos alunos, né, exatamente expondo toda essa experiência, toda essa bagagem, esse know-how que a gente tem desse tempo de SAP, que não é pouco. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Tem mais gente para entrar aqui. Já vou liberar o acesso. E aí eu acho que você já pode começar, Campolina. Ok. Bom, então, boa noite a todos. Conforme a Priscila já pode apresentar aí, meu nome é Rodrigo Campolina, eu sou instrutor do módulo de Contabilidade Financeira, o SAP FI, aqui na ASAP. Né, eu já tenho uma experiência de quase 20 anos como consultor SAP, trabalhando a maior parte do tempo lá no Brasil. Né, há 3 anos que eu estou aqui em Portugal. Eu mudei para cá junto com a família, 3 anos exatamente para poder, né, como a maioria dos brasileiros, muda para tentar alguma coisa, né, uma mudança, uma melhoria, alguma coisa, não que fosse ruim para mim lá no Brasil, de forma alguma, era ótimo e tudo, né, mas com 17 anos que eu já tinha lá no Brasil de trabalho com SAP, vários projetos de implementação, várias consultorias, acaba que você começa a cair numa zona de conforto. Então, essa mudança foi exatamente para eu poder ter essa experiência com novas geografias, né, novos clientes de outros países. Então, foi uma forma, e é claro que tem a questão familiar também, né? Tem filhas e tudo, então foi uma mudança que foi para a família e principalmente para mim profissionalmente. Então, 3 anos que eu estou aqui, e assim que eu cheguei aqui, o Fábio, né, o CEO da Zap, ele me fez esse convite, nós já tínhamos trabalhado junto lá em Belo Horizonte, a gente é de Belo Horizonte, nós somos de Belo Horizonte, então ele sabe da minha experiência, dos cursos que eu já dava lá, então ele fez esse convite, a gente formulou uma metodologia um pouco diferente do que a gente fazia lá no Brasil. Lá no Brasil era teoria e prática também, mas eram 60 horas assim direto, e que a gente meio que dividiu um pouco, né, com mais prática, principalmente com um mês depois do curso ainda de operação, de um monitoramento com avaliações semanais que eu envio. Isso eu vou explicar durante aqui, né, como eu já expliquei na Masterclass, na aula inaugural que a gente fez nas últimas semanas. Eu vou explicar depois como que é formatado o curso. E uma das ideias que a gente teve foi de formatar esse curso para que o aluno tenha um tempo maior de contato com o sistema, né? São quase 2 meses de curso. É claro que não é aula diária, segunda a sexta, não, 4 horas, não é assim, né? Mas é uma forma de que não é cansativo, todo mundo consegue conciliar tranquilamente o trabalho, a vida pessoal com o curso. Quem não conseguir assistir a aula hoje tem essa vantagem pelo fato de ser uma aula online. Ela é gravada, então quem não conseguiu, perdeu aquela aula, tem o tempo, né, para poder assistir aquela aula gravada, no final de semana, corre atrás, assiste, consegue igualar junto com os colegas ali. Não conseguiu acompanhar a semana, final de semana, pega, faz uma maratona aí, assiste as aulas. Então, tem essa vantagem do curso online. Né? Antigamente, há muito tempo atrás, as aulas eram só presenciais, então já era mais complicado. Né? Tinha trânsito, tinha que ir assistir a aula e tudo. Agora não, agora com a aula online tem essa vantagem muito grande, que é a aula gravada. Então, esse curso, como que ele funciona? Né? As aulas são de segunda a quinta-feira, né, das 20 às 23 horas, ou seja, são 3 horas de curso por dia,
não é cansativo. A gente sabe que, né, todo treinamento, todo curso tem que ter no máximo 4 horas por dia, porque senão perde totalmente a atenção do aluno, né, é muito mais cansativo. Então são 3 aulas, 3 horas por dia, de segunda a quinta-feira, durante mais ou menos 4 semanas, ou seja, são 15 aulas, né, com essa duração, de segunda a quinta, 3 horas por dia, onde a gente tem todo um contato com o sistema, desde a criação da estrutura organizacional até a configuração da parte de contabilidade, contas a pagar, contas a receber, tesouraria. Tá? Então, é um curso assim, bem hands-on, ou seja, mão na massa mesmo, a gente está entrando, eu vou explicar todos os conceitos, tem os slides, tem a documentação que vocês vão receber o material. Eu explico primeiro a parte teórica com exemplos dentro do slide lá, e depois a gente vai para o sistema, onde eu configuro e vocês também configuram. Tá? Uma dos diferenciais aqui da Zap é que cada aluno tem o seu mandante. O que é mandante? Cada aluno tem o seu sistema, né? Cada um tem o seu próprio SAP para poder entrar e fazer as configurações. Ou seja, um aluno A não bloqueia o aluno B, né? Porque o SAP tem isso. Se 2 alunos entrarem na mesma mandante ao mesmo tempo e, coincidentemente, entrar na mesma transação, um vai bloquear o outro, não vão conseguir fazer. Tá? Isso é na rotina também no SAP, né, quando a gente, no dia a dia. Então, cada um tem o seu mandante. Então, são 5 alunos, são 5 mandantes, são 6 alunos, são 6 mandantes, são 9 alunos, são 9 mandantes. A gente tem mandante suficiente para todos os alunos. Tá? Então, cada um tem o seu próprio SAP, vai criar sua própria empresa, vai carregar seu próprio plano de contas, vai configurar toda a parte bancária, né, toda a parte de clientes, fornecedor, vai aprender transações de usuário. Tá? A gente vai criar fornecedor, vai criar cliente, vai fazer lançamento de faturas de cliente, lançamento de faturas de fornecedor, vai pagar essas faturas. Então, tudo isso, para chegar nesse ponto das transações de usuário, a gente tem que configurar antes, desde a criação da empresa, estrutura organizacional, até toda essa configuração. Então, nesses 15 dias de aula, a gente aprende tudo isso. E depois a gente ainda tem mais 4 semanas, tá, de avaliação de um estágio supervisionado, né, vamos dizer assim, onde vocês vão receber uma avaliação semanal, tá? Uma avaliação mesmo, é como se fosse um simulado. Seja teórico, seja prático, seja técnico, cada semana é um. Eu envio para vocês, vocês têm uma semana para fazer, me devolver, eu corrijo individualmente, devolvo para vocês e a gente faz um encontro semanal, onde todos, né, com a presença de todos, onde eu discuto cada questão, explico, normalmente reviso com vocês todas as questões. Então, ou seja, são praticamente 2 meses aí de contato com o sistema. Tá? Fora ainda o tempo que a Zap disponibiliza ainda para vocês terem acesso ao sistema, né, que a Priscila pode explicar melhor e tudo, onde vocês podem fazer tudo novamente, criar novamente sua empresa, fazer toda a configuração. O material vocês vão ter, né, vocês vão ter o conhecimento. Então, tem esse período aí que empresa nenhuma, curso nenhum te dá. Tá? Então, a Zap tem esse diferencial aqui de disponibilizar exatamente esse período bem alongado de acesso ao sistema. Como colocou aí, são 3 meses de acesso liberado após a formação. Ou seja, estou falando de quase 5 meses. Né? Então, aproveitem. Tá? Quem vai ter a oportunidade de fazer esse treinamento vai ter um contato aí com o SAP durante 5 meses, um ambiente para vocês treinarem, exercitarem, aprenderem mais, né, brincarem à vontade, tudo, exatamente para nesse tempo vocês também terem a oportunidade de fazer uma revisão do LinkedIn, que a Zap também disponibiliza esse serviço de apoio para poder fazer uma revisão do LinkedIn, essa mentoria, né, e correr atrás. Eu tive vários, na última turma, que inclusive terminou, eu tive uma aluna que conseguiu um emprego durante o curso. Foi muito interessante, fiquei muito feliz por ela, a Iranilde, quando ela me falou que, né, foi assim que ela começou o curso, ela ajustou o LinkedIn dela, já começou a aparecer, começou a trabalhar, então eu fiquei muito feliz por ela. Como eu já tive outros alunos aqui na Zap também, que já começaram a trabalhar, aluno que já começou a trabalhar para a Polônia, aluno que começou a trabalhar aqui também, consultorias aqui em Portugal também, então isso é muito interessante. Tá? E é uma felicidade, uma satisfação para a gente, porque é exatamente o que a gente prega, o que a gente oferece aqui, tem aluno que está conseguindo. Então, isso é uma satisfação. Da mesma forma que é uma satisfação para mim eu trabalhar junto com ex-alunos meus. Né? Eu trabalho numa consultoria aqui francesa, que tem unidade aqui em Portugal, né, que eu tenho 4 ex-alunos meus lá do Brasil, obviamente, que trabalham comigo. Então, é uma satisfação que estão aqui até antes de mim, chegaram aqui em Portugal antes de mim.
Fora outras consultorias aqui em Portugal. Tem vários alunos aqui, inclusive a ex-esposa do Fábio foi minha aluna, trabalha aqui. Então, é uma satisfação muito grande para mim, como instrutor, ver que alunos meus conseguiram entrar no mercado e são meus colegas de trabalho. Isso é uma alegria, isso é uma satisfação. Então, eu espero que, eu desejo de coração mesmo que quem tiver a oportunidade de fazer esse curso, aproveitar esse investimento em si próprio que está a fazer, entrar no mercado, conseguir, que a gente tenha um dia aí, volte a encontrar, num ambiente de trabalho, num cliente, o que seja, para poder conviver também como colega de trabalho. Isso é uma satisfação muito grande. Bom, então, como eu disse aqui, durante todo esse período aí, vocês têm a possibilidade de aprender e ainda a mentoria para poder fazer uma melhoria a atualização do LinkedIn, porque é lá, principalmente, não é só lá, mas principalmente lá onde estão as vagas e é muito mais fácil de conseguir. Fora que a Zap também disponibiliza aí uma relação de clientes que tem o SAP, de empresas que tem o SAP aqui, para vocês fazerem esse contato, tá? De enviar currículo e tudo, para poder, porque o mercado está bem aquecido, tá? Sempre teve e agora está muito mais aquecido, a gente sabe, não é segredo para ninguém como é que é o mercado de tecnologia de informação, principalmente aqui em Portugal e aqui na Europa. Então, é aproveitar as oportunidades, tá? Nátia, você levantou a mão e você quer comentar alguma coisa? Gostaria de saber com o senhor se essas contratações geralmente são através de prestação de serviço como pessoa física ou jurídica? Depende. Normalmente, quem está entrando no mercado, quem está iniciando no mercado, normalmente é contratado como pessoa física, um contrato a termo. Então, isso é o mais comum, tá? É o mais comum de ter. E, inclusive, lá no Brasil, eu até sugiro ser dessa forma para ter mais segurança. Tá? Segurança, assim, não que o outro seja inseguro, mas é uma forma de você trabalhar com mais segurança em termos de você ter todo um contrato ali por trás para poder te resguardar e tudo, certo? Você tem os benefícios que normalmente uma pessoa jurídica que não tem, que é férias, 14º, aluno de férias. Compreendo. Então, isso é a melhor forma de entrar, talvez, para quem está iniciando. Mas tem empresas também que disponibilizam essa possibilidade de contratação, seja por recibo verde, seja por empresa, caso a empresa já tenha. Tem empresas que te dão essa opção, ou você escolhe a melhor forma. Tá? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa jurídica aqui em Portugal. Eu tenho uma empresa, presto serviço para uma outra, então eu emito uma fatura todo mês, eu recebo por dia e tudo. Eu não tenho direito a férias e tal. Então é uma opção minha, porque lá no Brasil também eu já era PJ há muitos Sim. anos. Então, Estou perguntando por que no Brasil eu sou PJ. Sim. Mas aqui é bem semelhante, tá, Nádia? É bem semelhante, você tem as duas possibilidades. Tá? Mas o mais comum, as empresas contratarem iniciantes, trainees ou júniors através de contrato a termo. É o mais comum. Tá? É o mais comum. Inicial, né? Isso. Se você pegar um grande player do mercado como Accenture e tudo, eles já oferecem dessa forma. Tá? Eles oferecem já como contrato a termo, exatamente como. Aí tem N benefícios, né? Aí tem benefícios, Coverflex, 10 quartos salário, abono, essas coisas e tal, mas aí vai de cada consultoria. Tá? Seguro-saúde e tal, que vai agregando o valor ao seu salário ali, à sua remuneração. Então, isso varia muito, mas tem as duas possibilidades. É bem semelhante ao Brasil. É bem semelhante ao Brasil aqui. Ok? Obrigada. Não. Bom, então, seguindo aqui o nosso treinamento, como eu disse aqui, a gente. Aí tem muita gente que pergunta assim: mas eu não tenho conhecimento em contabilidade, tudo, porque a gente está falando do módulo de contabilidade financeira, para quem não acompanhou as aulas lá, é o módulo responsável pela contabilidade clássica. Quando a gente fala contabilidade clássica, é o que? É gerar os demonstrativos contábeis da empresa através do SAP, que é o balanço, balancete, DRE, fazer todo o controle da contabilização, da movimentação contábil da empresa, que recebe lançamentos de vários módulos, de compras, de vendas, de produção, do próprio contabilidade financeira, também do financeiro. Quando você paga, você gera um lançamento contábil. Quando você recebe de um cliente, gera um lançamento contábil. Então, a contabilidade financeira, além da parte contábil clássica, tá, também controla a parte financeira, que é o contas a pagar, contas a receber, tesouraria, tá? Toda essa administração de contas a pagar, contas a receber e caixa e bancos, quando a gente fala de tesouraria. Tudo isso a gente vê durante o treinamento.
tá? Então, a gente tem a configuração da estrutura organizacional, começa pela estrutura organizacional, criando empresa e tudo, né? Carrega o plano de contas para ter as contas contábeis dentro do sistema, para poder fazer todas as configurações de regra contábil, para depois vir configurar a parte de impostos, tá? A gente configura essa parte de impostos IVAs e alguns impostos retidos aqui em Portugal, que é bem semelhante ao do Brasil. Quando eu falo impostos retidos aqui, é a mesma configuração que a gente faz no Brasil para os impostos retidos lá, que é PIS, COFINS, Seguridade Social, INSS, ISS. Então, esses impostos lá, a gente cria, não eles, né? Mas a gente cria também com a mesma configuração. O diferenciei que daqui para lá é que tem o IVA, lá não tem ainda. Né? No Brasil, agora que está com a reforma tributária, começar a partir de 2026 a ter o CDS lá e o outro, que eu não me recordo o nome, que seriam os IVAs lá do Brasil. Então, eles vão ter uma configuração semelhante à nossa aqui em Portugal, lá, que ainda não tem, que é a parte de IVA. Mas a parte de imposto retido, a gente faz a configuração aqui e sempre, durante o treinamento, eu faço sempre esse paralelo. Por quê? Grande parte da minha experiência está lá no Brasil e a maioria dos meus alunos aqui, normalmente, né, são brasileiros que estão aqui, né, eu já tive também de outros países, obviamente, mas eles estão aqui e eu gosto muito de dar o exemplo dos dois, comparando, por quê? Às vezes fica mais fácil até de o aluno perceber, porque ele tem uma experiência também, tem uma vivência lá no Brasil, conhece às vezes o imposto lá mais do que aqui. Também os processos financeiros, né, a parte de pagamento e tudo, eu sempre faço esse paralelo. Mas o treinamento é em cima da geografia portuguesa. A gente faz a configuração aqui em cima da geografia portuguesa. Então, durante esse treinamento, a gente vem a configuração da contabilidade, contas a pagar, contas a receber, tesouraria. Aí o aluno pergunta, mas eu não conheço nada de contabilidade. Tranquilo. Durante o curso também, eu ajudo muito essa questão do entendimento da contabilidade. O que é um lançamento a débito, o que é um crédito. Tá? Então, isso eu falo muito porque é importante para quem está a trabalhar, a aprender sobre o modo de contabilidade financeira, ter essa noção básica de contabilidade. O que é um balanço, o que é um balancete, o que é uma DRE, uma demonstração de resultado do exercício. Então, eu sempre menciono aqui no treino, na apostila também, tem um pouco desse material, tá? E eu sempre sugiro os alunos também procurar, porque hoje tem essa facilidade também em termos de estudo gratuito. Nessa parte de contabilidade, a gente consegue achar alguns treinamentos aí no YouTube, tudo de contabilidade para não contador, exatamente para fomentar, para aumentar e melhorar talvez esse conhecimento contábil, tá? Mas não é um pré-requisito, eu tenho que ser contabilista, não é. Tá? Quem quiser pode fazer, porque todo mundo tem uma noção financeira, todo mundo guarda suas finanças, tem suas finanças pessoais, sabe o que é controle financeiro e tudo, um mínimo, né? Então, é mais ou menos que é o módulo de contabilidade financeira. Tá? A gente administra aqui a parte contábil e a parte financeira da empresa. Ok? Então, a gente faz toda essa configuração e eu também vou ajudando também nesses conceitos contábeis. Insisto muito nessa questão para vocês, né? Porque na hora que a gente for fazer o lançamento de uma fatura de fornecedor, lá saber o que vai acreditar, o que vai debitar. Vai acreditar um fornecedor, vai debitar uma conta de despesa. Tá? Quando uma venda de cliente, uma fatura de cliente, eu vou debitar um cliente, acreditar uma conta de receita. Isso tudo eu explico. Por que é um débito? Por que é um crédito? Isso tudo é explicado durante o treinamento. Ok? Então, isso podem ficar tranquilos, quem tem esse medo ou esse receio, essa questão do conhecimento de contabilidade, que a gente ajuda bastante aqui durante o treinamento. Ok? Bom, alguma pergunta? Antes da gente seguir aqui no sistema? É só mais uma dúvida básica. Acontece de prestar serviço no Brasil e aqui na Europa? Há essa possibilidade se o trabalho for remoto? Tipo, posso prestar serviço para 2 empresas? Algo Claro, assim? perfeitamente. No meu caso, eu não. No meu caso, é que eu trabalho durante o dia para uma empresa e à noite para a Zap, né? Mas a opção minha é trabalhar aqui para as duas. Agora, eu conheço muitos colegas que moram aqui, trabalham aqui e à noite ainda pegam, por causa principalmente dessa diferença de fuso horário, né? Pegam ainda um freelancer lá no Brasil e como tem amigos que trabalham lá no Brasil, que prestam serviço aqui e também continuam prestando lá. Tá? Hoje, com essa facilidade do home office, né, principalmente depois da pandemia aí, aumentou muito essa possibilidade. Isso veio também para suprir um pouco a demanda do mercado que tinha por profissionais, que era muito difícil. Né? Tinha empresas que não conseguia implementar, não conseguia ter o suporte, porque não tinha profissional. Tá? Hoje tem empresa lá no interior do Brasil implementando, porque conseguem fazer um projeto online.
Porque antes não, antes você tinha um custo elevadíssimo para transportar ou transferir aqueles consultores semanalmente, pagar um hotel para implementar. Hoje não, hoje a gente consegue fazer um projeto, eu consigo fazer uma implementação lá no interior do Mato Grosso. Né? Eu tive a oportunidade de fazer um projeto no Mato Grosso que eu fui para lá, fiquei lá 3 semanas. Só. O resto foi tudo online. Isso até antes da pandemia. Tá? Porque foi uma opção da empresa. A empresa que já tinha essa cultura de home office devido à dificuldade do deslocamento até lá. Então, É uma despesa, né? Uma despesa operacional muito elevada elevadíssima. Para as empresas. Isso. Eu acho que o home office ele é muito válido, tendo em vista que algumas empresas já não querem mais adotar, né? Aqui, por exemplo, não sei. É aquela questão. Por exemplo, até tocando um ponto aqui muito interessante, aí voltando só para complementar a resposta à sua pergunta aqui, é perfeitamente possível, eu conheço a maioria dos consultores que eu conheço, eles continuam fazendo freelance no Brasil e morando aqui, e tem muitos que de lá para cá também, trabalham lá e fazem freelance aqui. E tem muitos aqui que moram aqui em Portugal e trabalham para fora, né? Trabalham para a Espanha, para a Alemanha, para a Bélgica. Eu acho ótimo essa liberdade geográfica. Exatamente. E as empresas perceberam isso. Tá? Aqui em Portugal é muito comum o trabalho híbrido. Eu não conheço nenhuma consultoria que voltou todo mundo para o escritório. Isso não conheço. Tá? Não conheço nenhum colega que trabalhe dessa forma. Tá? A maioria das empresas ainda é híbrido ou 100% home office. Tá? Porque é aquela questão da confiança, né? Consultoria contratou, confia, né, e tudo, a pessoa está entregando, tá? Aí não justifica, não tem essa necessidade de trazer para dentro do escritório para continuar atendendo online, às vezes um cliente. Exatamente. Então, o home office ajuda muito. Eu, por exemplo, eu trabalho híbrido, porque é uma opção até minha. Tá? Eu gosto de ir para o escritório 2 vezes por semana, por quê? Para conviver com os meus colegas e tudo, lá tem uma troca de conhecimento e tudo, então é uma opção minha. Eu poderia muito bem ficar em casa, tá? Mas é uma opção minha que eu gosto. Eu fiquei durante 3 anos no Brasil trabalhando 100% home office, principalmente durante a pandemia, né? E eu sentia falta desse contato no dia a dia, o cafezinho, o almoço com os colegas e tudo, o happy hour. Sim. Isso foi, durante a pandemia, acabou. Eu estou comentando aqui porque hoje eu me encontro 100% home office. A minha equipe está no Brasil, eu tenho empresa de contabilidade e planejamento tributário, enfim, e acabei de terminar uma reunião agora aqui com uma pessoa em Londres, a outra em Cuiabá, a outra em Belo Horizonte, e a gente trabalha assim. Isso. E por o meu operacional hoje estar bem alinhado, eu já sinto falta de buscar algo para fazer. Tipo, aqui eu estou em Portugal agora, eu vim dar uma relaxada, estava muito estressada lá, eu vim para cá. Só que eu preciso trabalhar porque não dá também para viver só da nossa moeda, né? Que o câmbio é totalmente desleal. Então, estou aqui agora nessa oportunidade, que eu espero realmente entrar nesse mercado, entendo um pouco da parte de sistemas, porque a gente opera, né? Mas, assim, se for híbrido também, hoje, para mim, já é interessante aqui no país, né, onde eu estou. Mas, de qualquer forma, o 100% também online, ele é muito interessante, porque ele te dá essa liberdade geográfica, né? A gente Exato. pode ter hoje um pouco, depois de tantos anos trabalhando, lutando, a gente pode se dar o luxo de, eu vou ali no país tal, no outro país, e estou aqui com o meu Note. Exatamente. Tendo uma internet boa, um computador potente, é tranquilo, você trabalha em qualquer lugar. Né? Isso tem essa vantagem de deslocamento muito grande. Então, é interessante. E isso acontece o tempo todo, viu, Nath? Tem gente trabalhando aqui, né, morando aqui, trabalhando para fora e vice-versa. Okay? Eu acho que hoje a gente não se vê mais totalmente 100% dentro de uma empresa. Eu não consigo. Para quem já vive há muitos anos tendo a liberdade, é delicado. Eu não consigo me imaginar segunda a sexta numa empresa mais, né? Nessa rotina de 8 horas ali, deslocando 1 hora, 1h30 ali no trânsito e tudo, eu não consigo imaginar. Até fiz a opção de morar numa zona aqui em Portugal que eu não moro em Lisboa, moro numa cidade bem perto, mas eu optei por um pouco mais de qualidade de vida. Né? Exatamente, porque ter essa flexibilidade e essa liberdade
Eu vou lá 2 vezes por semana, então isso não me incomoda, não me atrapalha em nada, não me cansa, não me desgasta em nada. Então, é uma opção. Essa flexibilidade é bem interessante, né? Ok. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho então do SAP, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. Provavelmente vocês já fizeram, né, quem já fez a contratação e quem já fez a inscrição, desculpa, né, já deve ter recebido a orientação aqui de baixar o SAP Login, né, que é um software, né, que te dá acesso ao sistema, né, também já foi orientado, acredito que já foram orientados de como configurar a entrada lá da SAP aí no SAP Gui. Então, como que a gente entra no SAP? Né? É através desse software, né, que é o SAP Logon, onde vocês, clicando aqui, vocês vão ter acesso ao SAP, cada um vai ter o seu mandante, por exemplo, meu mandante, eu, Rodrigo, né, Campolina, que é o instrutor, eu vou ter o mandante 800, e cada aluno vai ter o seu mandante, o 100, o 200, 300, 400, ok? Então, cada um vai receber seu usuário e senha para poder entrar, tá? Eu vou entrar aqui no meu mandante. Essa é a tela de entrada do sistema, onde você coloca o usuário, a senha e o idioma de login. Se quiser logar em outro idioma, inglês, espanhol, que seja, fiquem à vontade. O PT ele é de idioma Portugal. Então, entrando aqui, a primeira tela que a gente vê no sistema é a tela do SAP, do menu do usuário, o menu do utilizador. É aqui que o utilizador, o usuário, trabalha no dia a dia. Tá? O menu aqui é um menu aqui em cascata, tá? Onde a gente tem lá o módulo, toda a parte de contabilidade financeira está dentro aqui da contabilidade financeira, que é onde o usuário do FI ele trabalha no dia a dia, né? Onde ele tem lá contabilidade do razão, parte de cliente, contas a receber, a parte de fornecedor, contas a pagar, a parte de bancos, né? Que é a parte de tesouraria. Então, todo o contabilista lá, por exemplo, entra na razão aqui, ele vai conseguir fazer um lançamento um lançamento contábil, razão contra razão, 2 contas contábeis bem simples, tá? E aqui no documento aqui, ele consegue visualizar o documento e aí vai. Tá? Sistema de informação, ele tem os relatórios, né? Para ele poder falar balanço e tudo. Aqui, inclusive, aqui, alguns relatórios são localizados, né? Ou são relatórios específicos de país. Lá no Brasil, a gente tem o SPED, como aqui em Portugal, a gente tem o SAP-T, tá? Então, tem essas particularidades por país. Então, o utilizador aqui final, ele tem o acesso ao sistema através desse menu, tá? E esse menu aqui, tá? Ele é do utilizador, do usuário. Ele tem acesso a ele. A gente também tem, porque a gente tem que validar, a gente tem que testar o que a gente fala. Só que o consultor, ele tem um outro menu, que é o menu de customize, o menu de configuração. Tá? Para entrar nesse menu, tem uma transação aqui que a gente chama de SPRO, ou SPRO. Tá? A gente entrando nessa transação e vindo aqui em MG referência SAP, ou dando F5, aí entra num outro menu, que é o menu de configuração. O utilizador final, o usuário, ele não tem acesso a esse menu, é somente o consultor. Então, o consultor vem aqui e tem toda a parte de configuração aqui dentro, tá? Que é onde a gente trabalha no dia a dia, o consultor. Aqui que a gente vai fazer toda a configuração durante o nosso treinamento. E, em paralelo, né, eu vou abrir uma outra janelinha aqui, que o SAP te dá a opção de abrir mais de uma janela, né, 6 janelas em simultâneo. Enquanto o usuário ele trabalha aqui no menu do usuário, né, do utilizador, o consultor trabalha aqui no menu de configuração, no menu de customize, certo? Então, a gente vai fazer a configuração aqui e vai fazer a validação aqui. Então, esse treinamento tem essa vantagem também que a gente aprende tanto a configurar quanto a validar fazendo os testes. Então, a gente valida tudo que a gente configurou. Tá? Então, tudo que vocês configuraram vai ser validado ainda em tempo de curso, de treinamento. Então, por exemplo, se eu criei uma empresa, carreguei o plano de contas, aí eu estou apto a poder fazer lançamento contábil, eu consigo muito bem vir aqui e fazer um lançamento contábil. Certo? Aqui, ó, FB50. Ok? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um lançamento de uma conta contábil. Né? Quem tem acesso a igual a Nátia, né? Eu sei que tem alguns que já fizeram essa contratação aí, já fizeram a inscrição, já foi passado pela Priscila aí o mandante, tá? Se não me engano, cada uma tem já foi até informado o mandante, o usuário senha. Você já tem aí, ô Nátia? Eu sei que você é uma que tem. Tenho sim.
Tá, se você já conseguiu logar nos sistemas, entrar nesses ecrãs aí igual... Já sim, já sim. O seu mandante é o 200 ou o 100? Eu não lembro É qual. 200. 200. Então, no seu mandante 200 e tal, deixa eu só confirmar aqui, o seu mandante 200, você vai ter essa empresa aqui, ó, 002, é a Zap Academy. E se você Isso. quiser, antes do curso inicial, você já consegue até fazer lançamento nela. Então, exatamente o que eu estou fazendo aqui, se você quiser logar, você pode fazer, tá? Uhum. Então, entrando numa transação aqui que é FB50, você já está logado? Só te perguntar. Eu ia logar agora. Pode logar enquanto isso, mas aí, complementando aqui, a respeito desses dois menus aqui, aqui o utilizador não tem acesso, enquanto o utilizador trabalha aqui, a gente tem acesso a tudo. Tá? Então, durante o treinamento, a gente vai ver tudo isso aqui, tá? Essa configuração e a validação através das transações de usuário. A gente vai fazer os lançamentos aqui, eu vou ensinar como que a gente faz esses lançamentos, lançamento de uma fatura de cliente, um lançamento de uma fatura de fornecedor, lançamento em contas do Razão, que é razão contra razão. A gente vai fazer geração de ficheiro, de arquivo bancário, de pagamento. Então, a gente vai configurar e depois vai gerar um ficheiro. A empresa, no final do curso aqui, vai estar apta a pagar e a cobrar. Tá? Vocês conseguem lançar fatura, gerar ficheiro de pagamento, mandar para o banco, se quiser, né? Para o banco pagar seus fornecedores, da mesma forma mandar para o banco também, para o banco cobrar os seus clientes. Então, durante o treinamento, a gente faz tudo isso. Ok? Então, conseguiu logar aí, Nádia? Deu alguma coisa que acho porque ele já estava aberto. Ah, não, já estava aberto. Isso aqui eu que estou aberto. Se você vai abrir um pop-up aí com 3 opções, você pode clicar na do meio para seguir. Mas eu vou fechar aqui para não ter isso. É porque eu que tinha logado aqui com o seu utilizador só para preparar aqui a empresa aqui, para poder, se quiser, você entrar e fazer um lançamento aí. Pode tentar logar novamente, tá? Uhum. Aí sua empresa, se não me engano, é a 2 que eu mencionei, né? A É. 002. Bom, então aqui, ó, a minha empresa, por exemplo, aqui nesse mandante 800, que é o que eu utilizo, eu vou fazer um lançamento com um tab aqui, razão contra razão, bem simples aqui, só para vocês verem. Tá? Então, né, quem tiver acesso ao sistema aí e quiser conferir, ó, a transação é FB50, tá? Faca, bola, 50. Ok? Campolino, deixa eu te fazer uma pergunta. Com o utilizador e a PES que o Rodrigo utilizou ontem para fazer a simulação e para aula de instalação do SAP, se eu passar aqui o acesso, o pessoal que não é aluno ainda, consegue entrar nessas funções? Ou você acha que não? Consegue entrar nas transações, mas não sei qual empresa que eles poderiam utilizar, porque o que a gente está usando aqui são empresas de ex-alunos, né? Para a gente aproveitar para poder fazer esse hands-on aqui. Uhum. Aí esses dois mandantes, os 100 e 200 que eu tinha, né, já conhecimento, eu já preparei aqui, abrindo o período e preparando a empresa aqui para poder... Mas pelo menos, para visualizar, você acha que eles conseguem? Perfeitamente, podem ser? logar aí, podem logar para navegar, à vontade. Eu vou disponibilizar aqui então, pessoal, porque daí assim, quem não é aluno ainda, consegue daí pelo menos entrar no sistema e visualizar para poder visualizar melhor. Eu vou colocar aqui é isso aqui, ó, Masterclass 1, só que tá escrito eu vou de ABAP. Foi a senha que ele colocou. O utilizador da Masterclass 1. Quando entrarem no mandante aí vai aparecer um pop-up com 3 opções. Sempre cliquem na do meio, porque se clicar na primeira, vocês vão derrubar quem já entrou. Então, eu peço para vocês clicarem na segunda opção para ninguém derrubar ninguém, tá? Todo mundo pode entrar aí, não tem problema nesse ambiente aí. Foi disponibilizado. Bom, então, seguindo aqui, ó, eu vou entrar aqui na FB50 aqui, só para vocês verem aqui, isso aqui é uma transação de utilizador, de usuário. É onde ele fala... Com licença, professor, só para confirmar, o mandante é 800? Não, qual o mandante, você sabe, o Priscila, qual mandante? Eu acho que ele utiliza sempre o 800. Experimenta colocar o 800. Eu já coloquei aqui 800, Masterclass 1, vou de ABAP e diz que a conta já não é válida. Não é o 800, não. Pois é isso. O meu deu a mesma coisa. Não é o 800. Ou será que ele já desativou? Deixa eu só perguntar para ele aqui se ele já...
Mas nós não poderíamos usar empresas diferentes? O mesmo mandante, mas com empresas diferentes para fazer esse lançamento na FB50? É porque as empresas não estão preparadas. Vamos lá. Aí tem várias Ok. coisas, tá? Vamos lá. Tá bem. A empresa poder lançar, você tem que abrir o período, né? E o período que tem que estar apto a ser lançado. O período, quando eu falo, é o mês. Né? Nós estamos no mês de abril. Então, para a gente fazer um lançamento aqui no dia 16/4, o período 4 tem que estar aberto. Ok? E como são várias empresas, aí tem que abrir empresa por empresa. Mas, enfim, realmente eu não consegui logar com esse utilizador essa senha, não tem que ver qual que é o mandante específico, tá? Professor, por gentileza, pode dar o caminho novamente? Consegui sim. acessar aqui. O caminho aqui seria aqui, contabilidade financeira, razão, lançamento FB50. Na dúvida, você pode pegar e colocar a transação aqui, FB50 aqui em cima, aqui, tá vendo? Olha lá. Aqui é um atalho, tá? Se você colocar FB50 e dar um Enter, olha lá, já vai entrar na transação da mesma forma, tá? Então, a FB50 é o código da transação, ok? Ou pode vir pelo menu aqui, certo? Então, entrando aqui na FB50, aí eu tenho aqui o cabeçalho e os itens aqui. Um lançamento contábil é composto de cabeçalho e itens. Então, o cabeçalho aqui, por exemplo, é onde eu informo a data, né, do documento que eu quero lançar. Por exemplo, o texto cabeçalho seria um histórico. Por exemplo, eu quero fazer um lançamento de suprimento de caixa. Né? O que é um suprimento de caixa, gente? Eu estou suprindo caixa com algum valor. Né? Estou colocando dinheiro no caixa. Tá? E o dinheiro normalmente vem de algum lugar. Tá? Então, se ele vem, normalmente vem dinheiro de onde? Vem do banco. Então, eu vou tirar o dinheiro do banco e vou colocar no meu caixa. Então, tem ali um fundo fixo, um caixa ali para poder fazer, né, pagar minhas despesas ali do dia a dia. Né? Toda empresa tem seu fundo fixo lá, seu caixa, para poder pagar. Então, é um lançamento bem simples, né, de conhecimento geral, onde aqui, ó, o suprimento de caixa, eu vou escolher que é a conta do razão. Esse suprimento de caixa, gente, ele vai ser um lançamento que vai debitar o caixa e creditar o banco. O que é debitar o caixa e creditar o banco? O dinheiro vai entrar no caixa, né, o débito, e vai sair do banco. Então, a primeira conta que eu vou escolher aqui, ó, entra aqui no Match Code. Quando eu clico aqui no campo conta do razão, entrar no Match Code aqui, ó, ou dar um F4, que dá na mesma, vai aparecer aqui, ó, as contas para eu pesquisar. Quais as contas da minha empresa, que é a 12, tá? Então, se eu entrar aqui, escolher a conta caixa aqui, ó, essa é a conta primeira, eu ordenei aqui, ou poderia vir aqui procurar pela palavra caixa, né, com um asterisco antes e depois, aí que vai pesquisar todas as contas que tem a palavra caixa no meio. Bom, achei uma conta caixa lá, que é a caixa geral, certo? Então, coloquei a conta caixa aqui e aqui eu vou definir que é um lançamento a débito, tá? E o valor, por exemplo, 150 euros. Ok? E aqui eu vou escolher de onde que vai sair o dinheiro, que é uma conta de banco. Então, eu entro no Match Code, pesquise aqui pela palavra banco, colocando um asterisco antes e depois, né, para pegar tudo que tem a palavra banco no meio. Lá, ele me trouxe alguns bancos, por exemplo, vou pegar o Banco Milênio, okay? E vou creditar. E aqui, obviamente, eu tenho que repetir o valor, porque o lançamento de débito e crédito, ele tem que zerar o mesmo valor de débito com o mesmo valor de crédito. Ok? Se eu der um Enter aqui, ó, só para poder conferir, olha lá, ele até me trouxe aqui ó, total de débito, total de crédito, o semáforo verde, quer dizer que está fechando aqui, o saldo é zero, certo? Então, aqui ele já me trouxe as duas contas aqui. Bom, teoricamente, se eu tivesse feito isso aqui, ó, vou colocar, por exemplo, o crédito a 100, ó, o semáforo está vermelho. Por quê? O total de crédito está diferente do total de débito, tem que zerar. Eu não consigo gravar esse lançamento, né? Por quê? Eu já estou fugindo do princípio contábil da contabilidade, que o débito e o crédito sempre tem que zerar. O total de débito tem que ser igual ao total de crédito. Isso é um princípio contábil. Ok? Então, corrigindo aqui novamente, né? Porque eu ainda não gravei, dou um Enter aqui, ó, voltou o semáforo ficar verde. E, professor, ele deixaria gravar? De forma alguma. Se eu tentar aqui, ó, voltei para o 140 aqui, ó, ainda está uma diferença de 10, tá? Se eu tentar gravar, ó, olha só a mensagem de erro que ele vai dar. Lançamento só é possível com saldo zero. Corrigir o documento. Esse sistema é muito bom.
né? Ele não deixa de forma alguma Porque lançar. os lançamentos são muitos e às vezes o erro humano existe. Então, o sistema não vai permitir de forma alguma. Inclusive, o sistema não tem como eliminar, deletar um lançamento incorreto. Tá? O SAP também tem essa vantagem de ser um sistema muito respeitado, e principalmente as empresas que precisam fazer uma abertura de capital, né, um IPO, fazer uma fusão, uma cisão, preparar para isso, normalmente é um dos motivos que elas implementam o SAP exatamente para ter uma valorização, porque aí vem a auditoria, a consultoria de auditoria para fazer a mensuração, o valor daquela empresa ali, e ela tendo o SAP implementado, ela quer dizer que ela tem as melhores práticas do mercado. Inclusive essa questão do sistema, que você não tem como burlar o sistema, você não tem como eliminar um lançamento. Lançou errado? Estorna. Você tem que fazer um lançamento de reversão. Tá? E o sistema também não te permite fazer esse tipo de erro. Então, isso aqui você nunca vai conseguir fazer, mesmo se fosse isso aqui, ó. É uma diferença de 1 cento. 1 cento, olha lá, não tem como. Tá? Se tentar gravar lá, vai mesma coisa, mensagem com saldo zero. Só vai me permitir lançar, né, se eu tiver com o saldo igual. Agora eu vou tentar gravar. Olha lá. E gerou um documento. Aqui ele me dá o número do documento, ó, 1 final 11. Tá? Se eu quiser consultar ele, ó, documento, exibir aqui, ó, ele sempre vai trazer o último documento lançado. Vou até aumentar aqui o. Olha lá, 1/11, a data foi lançada 16/4. Olha lá, ele debitou Caixa Geral e creditou a conta do Banco Milênio. Aqui no cabeçalho, aqui no chapeuzinho, me indique aqui o tipo de documento, texto, que é o histórico que eu coloquei, quem fez, né, o horário, que o horário está um pouquinho adiantado aqui, né, o servidor aqui está um pouquinho adiantado, não tem problema nenhum, né, mas aqui ele consegue fazer. Inclusive, essa questão da auditoria é o seguinte, aqui, eu não consigo, se eu clicar no lapisinho aqui, ó, vamos ver os campos que vão ficar abertos para modificação. Olha só. Eu cliquei no lápis aqui para modificar o documento, eu vou clicar no primeiro item aqui, ó. Olha só, eu não consigo mudar o valor, eu não consigo mudar a conta. Isso não é possível. O sistema não permite alterar. Eu consigo mudar, por exemplo, histórico. Você vê aqui, ó, suprimento de caixa. Certo? E vou gravar. Ó, gravei. Eu fiz a alteração no documento. Ó. Eu voltar lá para exibir ele novamente, ó. Clicar aqui, ó. Tá lá, o suprimento de caixa. Inclusive aqui fica registrado, ó, modificações de documento. Ah lá, quem modificou? Foi modificado o campo texto. Quem modificou? O Campolinas 22 e 12. Era um campo de vazio, foi escrito no suprimento de caixa. Tudo fica registrado. Tá? Quem modificou, quem lançou, quem estornou, quem baixou, quem liquidou aquele documento. Tá? Então, tudo isso fica registrado dentro do sistema. Ok? Então, isso aqui é uma transação simples, né, de utilizador, que é um lançamento contábil. Ok? Certo. O Mauro perguntou aqui como deve-se entrar no ambiente SAP. Boa noite, professor Rodrigo. Primeira coisa, o Mauro, você tem que ter o SAP Logon, que é eu vou até colocar o íconezinho aqui no ecrã, só um minutinho aqui, ó. Que é esse, que, ó, eu puxei aqui também, eu estou com 2 ecrãs. Então, esse SAP Logon aqui, a ZAP disponibiliza um link com um e-book com o link para você fazer o download desse software, tá? E no próprio documento lá, orienta como que você deve configurar, que você tem que colocar essas entradas aqui, tá? Que é entrada do servidor e tudo. Fazendo isso, você já tem acesso direto ao sistema, lá da ZAP, é o SAP da ZAP. Então, a gente entra no sistema através desse software, SAP Logon, certo? Onde você vai configurar essa entrada, que é bem simples, é só entrar aqui, né? Na verdade, é nessa folhinha branca aqui, né? Onde você vai informar esses dados aqui, né? Priscila vai passar um usuário e senha, e vocês vão ter acesso ao usuário e senha, o mandante, cada um vai ter o seu mandante, entrou, consegue logar no sistema tranquilamente, igual a gente acabou de fazer aqui. Ok? Não sei se eu respondi a sua dúvida, era isso que você queria saber? Okay? Então, conseguiu fazer, Nath, esse lançamento aí? Você que está com acesso aí? Eu comecei a fazer, mas fiquei prestando atenção. Perfeito, ótimo. Inclusive, é uma coisa que durante o treinamento é isso, tempo hábil para tudo, tá? Podem ficar tranquilos, durante o curso eu sempre faço um lançamento primeiro, 1, 2, 3, até vocês se sentirem confortáveis para começarem a fazer o lançamento, aí vocês fazem o lançamento, né? Se deu algum erro, deu algum problema, aí o aluno compartilha o ecrã, por quê?
é muito importante, às vezes, o erro, porque a gente, às vezes, aprende mais no erro. Isso. Né? Um aluno, um colega tendo um erro lá, a gente vai compartilhar o ecrã e a gente vai conferir lá qual que é aquele erro e vai corrigir. Aí, a minha vida no dia a dia, eu trabalho como helpdesk aqui. Minha vida no dia a dia é quase todo corrigir erro, né? Corrigir problema do sistema. Então, a gente também aprende muito no erro e é muito o serviço que a gente faz no dia a dia. Ok? Sim. Por isso que eu estou prestando mais atenção, porque, como eu te falei, eu não faço mais hoje em dia o operacional, então eu estou um pouquinho travada. Certo. Mas eu entendo dessas partes aí, de plano de conta, de débito e crédito e tal. E foi essa observação, eu achei muito interessante aí, como eu estou te falando, porque são muitos lançamentos. Sim, sim. E tem várias formas de lançar. Tá? O sistema, por exemplo, ele te dá a opção de lançar, fazer um lançamento simples, como eu mostrei aqui, ele tem até mais de um item aqui, você pode colocar um lançamento até com 999 itens. Tá? Você tem formas de lançar aqui com modelo de classificação contábil, você pré-configura um modelo de classificação contábil, você não tem que ficar informando sempre a mesma conta, mesmo, né, e tudo. Você já pré-configura, vem aqui, chama aqui, por exemplo, né, obviamente nesse aqui não é um, né, ele já traz aqui a maioria dos dados preenchidos, como conta e tudo, você só preenche a data, o valor que você deseja e grava. Então, o sistema também ele tem várias formas de fazer esses tipos de lançamento, ok? O plano de contas, geralmente, a gente faz de acordo com cada segmento, eu acredito, de empresa, porque às vezes varia, talvez. Cada empresa tem seu plano de contas, né? A gente tem um plano de contas aqui do nosso treinamento, que vocês vão ter acesso a ele, e vocês vão cadastrar ele dentro do sistema. Né? Imagina, vai cadastrar conta a conta? Não, a gente vai fazer uma carga. O que é uma carga? É você imputar todos os dados, ou dados massivos, ou vários dados, de uma vez só no sistema, que é um trabalho que a gente tem normalmente em projetos, fazer carga. Né? Carga de cliente, carga de fornecedor, carga de partidas em aberto, carga do plano de contas. Então, no nosso treinamento aqui também a gente aprende a fazer carga. Qual carga? A carga do plano de contas. Né? Se a gente entrar aqui, eu vou entrar numa outra transação aqui de dado mestre. Só para vocês verem aqui, ó, dado mestre, conta do razão, processamento individual. Essa é a transação aqui, ó, FS00, onde eu consigo consultar as contas que tem no meu plano de contas. Tá? Então, eu vou fazer uma pesquisa aqui, ó, pela minha empresa, 0012, que é a minha empresa aqui, nesse ambiente. Eu vou entrar no Metcode aqui, ó. Eu vou pedir para listar todas as contas, eu não vou colocar nenhuma conta aqui, não. Eu vou clicar aqui no verdinho, para seguir, ó. Essas aqui são todas as contas contábeis que a gente vai carregar aqui durante o nosso treinamento, porque a gente vai usar muitas dessas contas aqui. Conta de adiantamentos, né, contas de fornecedores, contas de adiantamento fornecedor, contas de banco, né, transitórias, contas de estoque. Então, esses lançamentos aqui, essas contas a gente vai utilizar e a gente vai aprender a fazer uma carga, que é o quê? Imputar dados em forma massiva dentro do sistema, seja um dado mestre, né, um cadastro, ou uma partida em aberto, que é o saldo de clientes ou fornecedor, ou de contas contábeis, que a gente faz normalmente em projetos de implementação, quando está migrando de um sistema para outro. Tá? Mas aqui a gente aprende a ferramenta que chama LSMW de carga, para poder carregar nosso plano de contas e ter todas essas contas aqui para poder fazer os lançamentos. Então, durante o treinamento também a gente aprende isso. Ok? Então, esse aqui é uma conta aqui, ó, de consulta da conta contábil. Onde é uma conta contábil, o cadastro da conta contábil é composto lá do grupo de contas, descrição, né, alguns parâmetros de controle da conta contábil, se é uma conta de reconciliação ou não, ela aceita IVA, ela aceita qual que é o saldo em moeda, qual moeda que é, se é administração partilhada, isso tudo, gente, a gente vê durante o treinamento, tá? O conceito de cada um desses campos aqui. É muita informação? É muita informação, mas tudo isso também está no material, tá? Para servir de consultas futuras e tudo é um material que é seu, ok? É igual quando a gente olha um plano de contas gigantesco. Aí dá um desespero, mas depois, com o tempo, quando tu vais trabalhar para uma empresa, que ali já tem o certo deles, aí tu já consegue até gravar muitas coisas. Sim, com certeza. Né? Tem empresa que tem um plano de contas com 500, 600 contas. Né? Tem empresa que tem um plano de contas com 5.000 contas. Então, varia de empresa para empresa. Tá? Então, quanto maior, mais complexo é, mas aí é devido ao processo da empresa, devido ao contabilista, é o plano de contas daquela empresa específica. Ok? Tirando os bancos, seguradoras, que tem planos de contas que tem que seguir um padrão, seja COSIF, SUSEP, e que também tem o Banco de Portugal e tudo,
essas instituições financeiras, elas têm um plano de contas que tem que seguir do órgão mantenedor lá. Né? As empresas privadas, não, cada uma tem seu plano de contas. E a gente, normalmente, ao implementar, a gente traz para dentro aqui do sistema, faz a carga, que é o que a gente vai fazer durante o nosso treinamento também com o nosso plano de contas. Ok? Vou fazer um lançamento aqui, ó, só para vocês verem aqui, de uma fatura de fornecedor. Então, aqui ainda na contabilidade financeira, fornecedores, lançamento aqui, ó, uma fatura de fornecedor, FB60. Ah, mas peraí, fatura é lançada dentro de FI? Não. As faturas de fornecedor, na maioria das vezes, é lançadas no modo de logística, lá no modo de administração de materiais. Compre. Então, tem que gerar um pedido, esse pedido é aprovado, aí esse pedido vira uma entrada de uma fatura, tá? Uma entrada física e fiscal. Mas o sistema, o modo de contabilidade financeira também te dá essa opção de entrar faturas aqui por dentro do modo de contabilidade financeira. Então, a gente também aproveita para poder fazer e aprender aqui e validar toda a configuração que a gente tem por trás ali. Então, vamos supor aqui, ó. Aqui é um ecrã, uma interface bem parecida com o FB50 que a gente viu, né? Eu ainda estou na minha empresa 12 lá, ó. Se eu quiser aqui, eu poderia até mudar para outra empresa e tudo, mas não é o caso aqui. Eu vou continuar lançando na minha empresa 12. Vou entrar no Match Code aqui para escolher um fornecedor para lançar. Minha empresa não tem muitos fornecedores, né? Tem, por exemplo, aqui, ó, Continente Supermercados. Tá? Eu vou dar um enter aqui só para abrir os ecrãs, as telas. Aí eu tenho aqui olha lá, a data da fatura. Ele informou que tem um adiantamento aqui nesse fornecedor, mas ignoro. Olha lá, então eu informei aqui o código do meu fornecedor, a data, e aqui eu começo a colocar os dados. Por exemplo, a fatura 123, né? Por exemplo, 2025/123. Ok? Seria o número da fatura. Aqui eu coloco o valor, por exemplo, 1.230, né? E que eu posso colocar um IVA para calcular, né? Por exemplo, esse aqui, um exemplo que eu vou pegar um IVA aqui qualquer, um IVA não dedutível. Ok? Aqui vai ser uma fatura 2025/123, que é tipo um histórico, e aqui eu vou lançar a conta de contrapartida, por exemplo, uma conta de despesa. Vamos supor que é uma prestação de serviço. Então, e que eu informo os dados do fornecedor, já até trouxe aqui, ó, já trouxe aqui o saldo, e que eu tenho que fazer a contrapartida. Tá? Então, vou colocar uma conta de despesa aqui, ó, vou trazer todas as contas, ordenar aqui pela ordem alfabética, ordem crescente. Minhas contas de despesa aqui são as contas 4. Então, vou colocar uma conta aqui, por exemplo, despesas não operacionais. Um exemplo aqui. Vou pegar essa conta aqui, vou colocar o valor aqui, vou repetir o valor 1.230, né? Vou dar um enter aqui, ó. Para ficar o saldo ao semáforo verde, ou seja, se eu informei 1.230 no fornecedor, a contrapartida tem que ser 1.230, certo? Aqui até traz os dados do cadastro fornecedor e tudo certinho lá, ok? Se eu quiser, eu posso até gravar, tá? Se eu não tiver mais informação para informar aqui, ó, por exemplo, qual que é o vencimento, eu já trouxe a condição de pagamento que está criado, está atribuída ao fornecedor lá no cadastro dele, né? Eu quero, qual que é a forma de pagamento? É a forma de pagamento SEPA, né? Por exemplo, que é a transferência SEPA, né? Que é vamos supor, é o TED aqui de Portugal, né? A transferência, né? O Banco Empresa, qual que é o banco que eu quero pagar esse fornecedor aqui? É o Banco Milênio. Então, essas são outras informações que eu posso agregar aqui na minha fatura, tá? E vou gravar, certo? Vou gravar. Ele gerou um documento contábil, que é o 1999. Não sei se todos estão a ver aqui, no rodapé aqui, ó. Se eu quiser, eu vou exibir aqui o documento, ó. Olha só que interessante. Eu fiz um lançamento com 2 itens, que é o fornecedor e uma conta de despesa não operacional. Olha só o que ele fez aqui, ó. Ele criou mais 2. Tá? Ele criou um valor de 230, que era um IVA de 23%, que eu informei, aquele IVA não dedutivo, e ainda tinha um imposto retido vinculado a esse fornecedor. Tá? Esse fornecedor tinha um imposto retido, então ele já deduziu os valores de impostos aqui automaticamente. Eu não informei aqui, ó, o valor do IVA nem do imposto retido. Tá? Vocês não viram informando, eu informei um que tinha um IVA. Né? E no cadastro fornecedor já tinha vinculado o imposto retido, que é retido no momento da entrada da fatura. Tá? Então, essa configuração dessa parte de tributos aqui de impostos, a gente também faz durante o treinamento. Tá? Então, feita essa configuração, é nesse momento aqui de entrar com a fatura que a gente vai conferir se deu certo. Tá? Se vai reter exatamente os 23%, abate da despesa,
né? E, na verdade, olha lá, eu pago o fornecedor 1.180 porque teve um imposto retido de 50, que é 1.230, menos, né, o valor a ser pago lá, 1.230 menos 50 de imposto retido, eu estou devendo ao fornecedor 1.180, ok? Professor, e esse 50 é aquele 50 que eu retenho e depois repasso ao fisco, é isso? Exatamente. É como se fosse lá no Brasil também, tivesse um imposto de renda, o INSS, que eu retenho depois eu tenho que pagar, que passa uma obrigação a ser da empresa. É exatamente isso. Aqui também tem esse imposto, e tem ele tanto na entrada da fatura, como também pode ter um imposto que seja no momento do pagamento. Tá? Quando eu pago, que lá no Brasil é o PIS, COFINS e contribuição social, esse 4,65%, aqui também tem um bem similar, que quando eu pago, eu posso reter. É claro que varia de empresa para empresa. Tem empresas que têm essa obrigatoriedade, tem empresas que não. Mas a gente aprende a configurar esses impostos aqui, os momentos deles, os fatos geradores, as alíquotas, né, a contabilização, porque ele já trouxe uma conta a contabilizar. Olha lá, um de IVA liquidado, uma de imposto retido. Ele já traz automaticamente a conta. Então, a regra contábil também por trás desses impostos, a gente configura aqui também durante o treinamento, que é uma responsabilidade também do consultor de FI fazer todas essas configurações. Tá? Então, esse aqui é um lançamento que a gente faz de validação do que a gente aprende durante o treinamento. Ok? Tranquilo? Então, é aquela coisa. Rodrigo, mas é tão simples assim, chegar nisso. Tem toda uma configuração por trás, né, gente? Tem que criar uma empresa, tem que abrir um período, né? Eu tenho que carregar o plano de contas, eu tenho que configurar a parte de impostos, eu tenho que configurar um cadastro de um fornecedor. Que se eu clicar aqui no item do fornecedor, tem aquelas informações, eu vou entrar, dar um duplo clique aqui, ó, que a gente chama de drill down, tá? Uma opção que o sistema dá, olha lá, eu vou entrar lá dentro do cadastro fornecedor, vou marcar os grupos aqui de campos que eu quero consultar, lá, eu consigo consultar aqui, ó, isso aqui é o cadastro do meu fornecedor, continente, com o NIF dele, né, com os dados bancários dele, inclusive lá o IBAN. Eu vou pagar esse fornecedor através de CEPA, então eu tenho que ter os dados bancários, senão eu não consigo pagar. Como que eu vou transferir para ele sem ter o CEPA? Sem ter o IBAN aqui, desculpa. Né, aqui. Aí tem informações lá da conta contábil que vai receber aquele lançamento. E todo fornecedor tem que ter uma conta de reconciliação, uma conta contábil atribuída a ele. Certo? Não é uma conta para cada, né? Mas tem uma conta de reconciliação que fica lá no passivo, que é a conta de fornecedores, que vai receber os lançamentos desse fornecedor. Condição de pagamento, que vai definir o prazo de pagamento. Vou chegar até no último separador lá, aos impostos. Esses aqui são os impostos retidos. Eu criei 2 impostos aqui, um na entrada da fatura e um no momento do pagamento aqui, ó. Né? Só para vocês verem aqui, certo? Aqui, ó lá. Que é exatamente esse primeiro lançamento aqui da entrada, né, foi o valor daquele 50%, provavelmente deve ser 5%, não sei qual que é não me recordo qual que é a alíquota que eu coloquei nesse imposto, que calculou lá sobre e reteve. Ok? Então, isso. O nosso módulo, o nosso treinamento é exatamente isso, é configurar toda essa parte, né, desde a estrutura organizacional até a parte de conta a pagar, com CDB, contabilidade, fazer a validação aqui, e vocês, ao final do curso, estão aptos a trabalhar aí, né, como trainee, júnior, o que seja, entrar no mercado, porque o conhecimento é a base de tudo, tá? É um investimento que vocês fazem em vocês mesmos. Quem tem esse interesse em entrar no mercado, seja numa consultoria, seja um cliente que já tem o SAP, trabalhar internamente, como usuário, como consultor interno, tudo, é outro caminho também, tá? É uma outra opção. Então, você pode trabalhar como consultor, ou você pode trabalhar como consultor interno, ou utilizador, um usuário dentro da empresa. Então, você tem várias formas aí de entrar no mercado, e esse sistema, esse treinamento é exatamente para isso, é para preparar vocês para isso. Okay? Alguém tem alguma dúvida aqui a respeito sobre o treinamento, a dinâmica? Alguma dúvida? Vamos lá, o Mauro perguntou aqui, professor, desculpa mais uma vez, tem como exibir o balanço, a demonstração de resultado? Perfeitamente. O balanço aqui, a gente faz a configuração através, né, a nossa configuração aqui, ó, a gente chama, deixa eu sair aqui, deixa eu sair aqui, pronto. Tem uma transação aqui que chama OB58, tá? Onde a gente cria as estruturas de balanço. O que é estrutura de balanço? Quando a gente carregou e mostrei aquelas contas contábeis, aquelas são as contas analíticas, são as contas que vão receber lançamento. Só que para eu gerar um balanço, eu tenho que ter as contas do ativo, do passivo. Dentro do ativo passivo, eu tenho as contas sintéticas, por exemplo, né? Ativo circulante, passivo circulante,
ativo realizável a longo prazo, passivo exigível a longo prazo, ativo permanente, patrimônio líquido. Então, essas são as contas sintéticas. Abaixo delas tem outros níveis de contas sintéticas, né? Disponibilidade, caixa, banco, estoque, impostos, tributos, o que seja, fornecedores, clientes. Então, isso são as contas sintéticas para chegar lá no final, que são as contas analíticas. E a gente tem que vir aqui nessa transação, configuração aqui da estrutura de balanço e fazer exatamente isso. Ó. Aqui, ó, eu criei essa estrutura de balanço aqui, que é a 0012. Tá? Olha só aqui. Ó. Olha lá. Aqui que eu atribuo minhas contas sintéticas até chegar nas contas analíticas, que são essas contas aqui. Aquelas contas que a gente viu lá naquela seleção lá. E que é a configuração. A gente aprende a configurar isso aqui também. Tá? Essa é uma configuração. Por quê? É para eu poder entrar numa outra transação, que é a F.01, tá? Aqui, ó. Vou deixar ele aqui do lado, aqui, ó. E vou aqui, ó. E vou aqui, ó. O meu plano de contas é o 12, a minha empresa também é a 12. Tá? Aqui eu tenho a estrutura de balanço, que é exatamente a 12, que eu crio com o mesmo código para facilitar, para não esquecer. Meu plano de conta da empresa é estrutura com o mesmo código aqui, ó. E aqui, ó, eu marco essa opção para me dar. Tem vários formatos, tá? Desse balanço. Mas essa é uma das transações que eu consigo visualizar o balanço. Então, eu executo aqui, ó. É claro que não vai bater ativo e passivo, tá, gente? Porque está faltando conta aqui no meu estrutura de balanço aqui, ó. Olha lá. Aqui já me traz o saldo. Olha, quase bateu. Faltou um pouquinho só. Tá? Deve estar faltando uma ou duas contas aqui. Okay? Mas lá, eu vou descendo aqui, ó, ele vai chegando até no nível, olha lá, da conta. Certo? Olha lá, da conta e da empresa. Né? No caso aqui é o nível para cima aqui, ó. Essa é a conta de caixa aqui, que recebeu aquele lançamento que eu até lancei mais cedo aí, 310. Eu fui lá no Banco Millennium, o Millennium está cheio, está com um saldo bom. Ah, mas aqui, isso aqui tem tudo, isso aqui é o balanço. Então, o sistema SAP também te oferece, desde que você tenha essa configuração aqui perfeita, qualquer momento, seja hoje, 16/4, às 22h04, se o contabilista lá, chegou o diretor financeiro pediu assim, eu preciso de um balanço agora, porque amanhã cedo eu estou 10 horas da manhã lá no banco, levando o balanço, para eles verem o meu índice de liquidez lá, para poder pegar um empréstimo. Simplesmente vai chegar aqui e vai imprimir. Vai entregar, o contabilista, o diretor financeiro vai lá no banco e vai conseguir tranquilamente, né, passar as informações que o gerente vai precisar. O SAP que oferece isso, ele consegue gerar, porque é tudo real time. Eu lancei lá, vai cair aqui. Ok? Isso é uma das transações que te dá, né, o balanço. Tem outros formatos também, tá? Uma lei crítica com outro aqui, ó, que aí já é o formato meio que na planilha de Excel, né, que exportar, e que talvez está faltando algumas contas, está faltando formatar melhorzinho, mas também já consegue ver lá conta por conta, o saldo, ok? Então, esse é uma das tramitações que a gente faz também, que é estruturar o balanço, colocando as contas sintéticas até chegar nas analíticas, para poder possibilitar gerar os demonstrativos contábeis. É claro que não tem, a gente não configura aqui um balanço, um balancete, um DRE, não dá tempo para isso. O nosso intuito aqui é explicar como que a gente faz essa configuração de criação das contas sintéticas e atribuir as analíticas exatamente para poder vocês estarem aptos aí a poder gerar os demonstrativos contábeis, né? Porque aqui, ó, toda empresa, no mínimo 4 tem que criar uma estrutura de balanço para balancete, uma para balanço, uma para DRE e uma para o SAFT. Lá no Brasil, para o SPED, aqui para o SAFT. Tá? Então, pelo menos essas 4 tem que ter, essas 4 estruturas de balanço. Ok? Está respondido, Mauro? Está claro aqui? Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de ver alguma coisa aqui no SAP aqui, para demonstrar? Não, eu não tenho. Ok, Viviane. Só saudade de trabalhar com SAP. A senhora trabalhou com SAP? Já. Ah, que bom, hein? Como user. Ah, você trabalhou no Brasil, aqui? No Brasil. No Brasil. Aqui ainda não consegui me recolocar para trabalhar com SAP. Então, aí você já... O caminho você tem já, o direcionamento. Agora é aproveitar a oportunidade de fazer o treinamento e ter essa... abrir essas práticas, esse treinamento, abrir essas portas que você tanto deseja entrar. Exatamente. Esse é o intuito. É isso aí. Bom, alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de ver mais alguma questão aqui dentro do SAP?
Não, acho que não. Ok. Bom, essa era a mensagem que que é a minha intenção de passar, tá? Espero que tenha sido claro e esclarecedor para alguém que tem alguma dúvida ainda, alguma noção. É claro que isso aqui a gente vai aprofundar durante o treinamento, né? Não é uma hora, uma aula aqui de 1 hora, uma pré-aula, que a gente vai conseguir demonstrar tudo que o sistema pode oferecer, que o treinamento também pode oferecer, tá? Mas o intuito é esse aqui, ok? Muito bem. As meninas que pegaram o acesso depois conseguiram seguir o passo a passo, tudo certo? Sim, tá tudo certo. Eu só não fiz o total porque eu queria ficar mais na observação mesmo. Pronto, a aula também está gravada, então, assim, quem entrou mais tarde também, depois pode assistir a gravação, tá? Amanhã a gente vai disponibilizar também. E aí podem assistir. Eu vou deixar esse acesso liberado até amanhã para que vocês possam navegar um pouquinho mais e praticar um pouquinho, tá? Tá ótimo. Então, Campolina, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos vocês. Aproveitando, se alguém tiver ainda alguma dúvida em relação à formação, pode entrar em contato conosco. Acho que a maioria já tem o número do nosso WhatsApp aqui, a gente já está falando, pelo menos eu estou falando com a maioria de vocês já no particular, no privado, né? Então, para garantir a sua vaga nessa turma, quem ainda não se inscreveu, tá? Aproveitem, porque a gente está reformulando aqui, principalmente a parte das mentorias também. Como a Campolina bem disse, né? É importante já desde o começo tá mexendo ali no LinkedIn, fazendo todo esse processo para já ir adequando e não esperar para o final da formação, porque ele já tem, né? Já trouxe aqui um exemplo de uma aluna que mal começou a fazer a formação, fez os ajustes, mostrou o que estava fazendo no LinkedIn e ela já conseguiu uma oportunidade. Então, assim, o mercado está aí, está aberto. E eu falo que, às vezes, a oportunidade, ela não espera que você faça, né, você estar pronto. Então, o importante é você já começar a dar o primeiro passo, porque a hora que realmente acontecer, você já tem todas as habilidades para poder assumir a função, né? Então, fica o convite para vocês. As inscrições estão abertas ainda, tanto para o módulo de ABAP quanto para o módulo de FI. Então, qualquer dúvida me chamem, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa Obrigado, noite. boa noite. Até já. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.